Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! No Na Dança Pode de hoje, a pergunta que fica é: nós podemos unir o universo da dança ao mundo circense? Para esse episódio, trouxemos ele, que é formado em balé clássico, em dança contemporânea e danças urbanas, ganhador do prêmio de melhor bailarina no Paço de Arte em 2012, vencedor 2 vezes como solista e top 12 no festival Valentina Kozlova International Ballet Competition, aonde garantiu bolsa de estudos com o Bruno Agati em Montpellier, na França. Integra o projeto Moviola, sob a direção de Alex Soares, foi assistente de coreografia no Balé da cidade de Niterói e no Balé da cidade de São Paulo, nas coreografias Error 404 e Quebra-Kowski. No ano de 2016, foi professor e jurado no Festival Dançando em Lima, no Peru. Ingressou ao corpo de artistas do Circo du Soleil em 2018, sendo o personagem principal do espetáculo Sonor e Viaggio. Hoje trabalha como professor de dança contemporânea no Núcleo de Dança Barueri, no Balé Tatiana Aurich e na Escola de Dança Balonet, e como ensaiador na Companhia Jovem de Dança de Jundiaí. Seja bem-vinda, Ícaro. Vamos começar por onde, né? Com tudo isso de coisas para falar sobre essa pessoa. Como eu já conheço o Ícaro, eu quero que você conte um pouco pra gente, Ícaro, como tudo isso começou, da onde você veio, quem é Ícaro Freire? Vamos lá, gente. Muito obrigado, né, pelo convite. Eu tô adorando estar aqui, falar um pouco da minha história, né? Então vamos lá, onde tudo começou. Eu comecei a dançar, na verdade, em um bloco de carnaval de rua, lá em Passos, Minas Gerais, que eu sou mineiro, né? E aí eu comecei dançando um bloco de carnaval que o pessoal decidiu fazer o Thriller do Michael Jackson. E aí eu já comecei lá meio que a tentar pegar do vídeo, assim. A gente via VHS na época até. E aí fomos pegando a coreografia e tal, juntou uma galerinha e a gente começou a fazer isso. Aí desse bloco de carnaval virou um grupo de dança da escola, assim. Da escola onde eu estudava mesmo. Aí a gente começou a fazer tal, foi dançando só Michael Jackson mesmo. Até que eu, com meu irmão, né, o Átila, a gente decidiu fazer um duo de balé clássico, mas a gente não tinha aula de balé clássico. Então a gente via os vídeos no YouTube e tentava copiar, assim. E assim foi fazendo as coisas lá. O duo ainda chamava dupla face, né? Porque daí eram os dois gêmeos, né? Os dois Aí dançando balé clássico que nunca tinham feito na vida. nunca tinha feito. E aí vinha lá uns passos tipo dublê tour, coisas assim, difíceis de fazer, né? Aí a gente fazia meio do nosso jeito, mas fazia. E a gente se divertia, assim. Aí descobrimos os festivais de dança, né? Aí lá no interior de Minas, a gente ficou sabendo de um festival que ia ter em Franca, São Paulo, né? Aí viajamos para lá, foi o grupo de dança todo, tinha as coreografias que eram, a maioria era hip hop, né? Que era o nosso forte lá. E aí a gente levou esse dueto meio assim, na louca, né? Foi fazendo. Aí chegou lá no festival e tava a Renata Pacheco lá, de Santos. E ela viu, o Guivaldi também tava como jurado. E um pessoalzinho foi conhecendo a gente. Eu lembro que o diretor da Faces Ocultas também tava. Que legal. Acho que lá Hilton Assunção, né? E o mais legal disso tudo é que vocês não sabiam quem eram essas pessoas, né? Ou vocês já tinham Não, noção? não, a gente nem imaginava, não conhecia ninguém. Aham. Tanto que um fato engraçado, né? A minha mãe, ela era meio a diretora do festival, ela que conduzia a gente, tal, ajudava, confeccionava os figurinos. E aí a gente chegou lá para fazer luz, som, tal, essas coisas de montagem, ninguém sabia nada como que fazia. Então ela até conta que ela chegou lá assim, sem saber nada, aí chegou na mesa de som,
Aí o rapaz que operava a mesa falou pra ela, falou, e agora, né? Que a gente vai fazer aqui de luz? Aí ela falou, meu, faz aí o que você achar melhor, sabe? Assim, porque ela não sabia também. E aí a gente dançou, né? Dançou todo mundo, tal. Aí o pessoal foi procurar saber, porque falou, meu, que grupo que é esse, né? Eles dançaram esse balé e tal, mas dá pra ver que não tinha feito aula, tal, mas que fazia umas coisas mais difíceis, assim, tentando, sabe? Dupla pirueta, mas ninguém sabia ainda como fazer. Aí foram lá falar com a gente, conhecer o grupo e tal, eu só achei muito legal, né? Em vez de criticar, foram lá conhecer. Aí descobriram a gente, assim, aí a Renata Pacheco falou com o Ricardo aqui de São Paulo. Aí falou com ele, aí foi aí que a gente veio ficar uma semana aqui no pavilhão dele, ficamos, e em 2010 a gente veio para São Paulo de Minas de vez com a minha mãe, né? Meio assim, veio eu, meu irmão e o Ricardo Januário, que também é meu irmão, assim. Sim. Veio os três. E é Aí, muito legal é, ouvir, porque a gente se conheceu nessa época, né? E isso. para as pessoas entenderem assim. E eu lembro exatamente dos três chegando assim na escola de balé, um monte de menina super clássica, e os três, Nossa. assim, nunca tinham feito balé clássico na vida deles, assim. E aí a gente até ficava tipo, gente, o que que eles estão querendo? Porque assim, eles não sabem nada. Não é que eles sabiam alguma coisa. Então é legal de saber que realmente, né, para quem está nos ouvindo, gente, o Ícaro não sabia nada. E é possível começar sempre de algum lugar, sabe? Então isso é muito legal de acompanhar a sua carreira. Foi muito bacana. E a gente já era mais velho, assim, até, né? Tinha uns 15, 16 anos, eu acho, nessa época. Sim, Então, eu dançava muita coisa de hip hop e tal, já tinha experiência com dança, mas não tinha feito balé contemporâneo, nada disso, assim. Aí fomos legal. fazendo, né? E aí foi descobrindo Aí, tudo, né? é, foi bem legal, assim, essa época, descobrindo muita coisa sobre arte, fazendo muita aula. A gente chegava cedo, assim, para fazer aula. E Teve, ficava até de noite, você lembra? lembro. Teve algum start, assim, Ícaro, que você teve percepção de falar assim, nota, agora eu sei que eu estou dançando, eu sei que isso é arte. Teve algum momento que isso aconteceu para você? Ou foi só fluindo realmente? Foi nessa fase. Eu já sabia que eu queria quando a gente veio de Minas para São Paulo para fazer isso, né? Para estudar dança. Então eu tinha que levar muito a sério, porque era a única coisa que eu fazia. Eu fui terminar, por exemplo, a escola, o ensino médio depois. Porque Hum, nessa época a gente não estudava normalmente, né? A gente ficou só estudando dança. E aí depois eu fui fazer supletivo para poder terminar a escola lá atrás, porque a gente realmente focou só nisso. O Ricardo ainda terminou antes, assim. Agora eu e o Atila a gente foi fazer supletivo depois, eu lembro. para poder se dedicar, né? Mas porque já tava tarde, né? Já era meio 15 anos, assim, você já tá mais velho para poder dançar profissionalmente. E vocês tinham acabado Embora de há começar. controvérsias, né? É, há controvérsias e também vocês tinham acabado de começar e de fato É, uma mudança de vida extrema para viver numa cidade gigante, sem uma renda financeira, e aí, é, tipo, como é que eu vou viver aqui nesse lugar, né? Isso aqui é a minha vida e eu preciso fazer isso aqui dar dinheiro de algum jeito, mais ou menos isso. mas nessa época era legal que tinha os padedês, né, que a gente às vezes fazia. Aí, eu não sei, eram poucos homens que dançavam nessa época. A não ser num pavilhão que era lotado de homens nessa época, era muitos homens. Parece que todo mundo vinha pro pavilhão dos homens. E aí o pessoal chamava a gente, né, para ir numa escola que faz um padedê, aí fazia outra coisa ali, festival de final de ano precisava de homem, aí chamava também. Então a gente ia meio levando assim, e minha mãe trabalhava para poder ter aquela renda que nos mantinham aqui, né? E E eles foi, ficavam e eles ficavam habitolados dentro da sala de aula loucamente. Era quase que insano, assim, ver o tanto que o Ícaro, o Átila, o Ricardinho ensaiavam freneticamente, gente. Era uma coisa de louco de se olhar e falava, gente, eles vão morrer, eles vão ficar, uma hora eles precisam descansar. a gente não, era verdade isso, a gente não parava, né? Não Saía da parar. aula assim, tomava uma água, comia alguma coisa e já entrava em outra sala e ficava ali estudando, pensando as coisas, perguntava para todo mundo como que fazia os passos. E Eram não só divertidas.
E eu me lembro, assim, que não só de dança clássica, né? Vocês também sempre treinavam bastante improvisação e era uma coisa que vocês meio que faziam por vocês e eu achava isso muito legal. Por isso que eu te perguntei, assim, que momento você percebeu que a sua arte te levaria a algum lugar, sabe? Porque você viu que era diferente dos demais. E, É, e que pela dedicação também, né? Vocês ficavam horas fazendo isso e tinha uma percepção de diferença, era notável, assim, não tinha como não perceber. a gente gostava bastante, se dedicava muito, assim. E, assim, os três foram indo pro lado da dança contemporânea, né? Aí eu fui me apaixonar pelo contemporâneo depois, porque até então eu não conhecia. Aí dali a gente entrou no grupo Divina Dança. Eu fiz algumas peças com o Divina, até em 2013 eu entrei no Moviola, no projeto Moviola do Alex Soares, logo que ele fez a audição. Entrei como pré-profissional, e aí depois, assim, foi subindo lá dentro, né? Aí tinham poucos artistas, era um projeto que foi contemplado pelo Fomento daquele ano, Uhum. e aí ali eu comecei a me apaixonar mais ainda pelo contemporâneo. E aí tinha aula com diferentes professores nessa época. Então, cada dia da semana era um professor diferente. Então, me agregou muito essa época. E treinava muito improvisação que eu já amava, porque eu conseguia usar as coisas do hip hop dentro da dança contemporânea. Então, fui me sentindo assim, abraçado por essa técnica. Assim. Sim, totalmente. E parecia que a dança contemporânea era feita um pouco para você e ao mesmo tempo você se moldava à dança contemporânea, assim, né? Você ia desafiando cada vez mais outros limites, até porque não tem limite, mais ou menos isso. E eu amava que podia trabalhar com improvisação, porque eu criava as coisas que vinham na minha cabeça, podia usar a criatividade e tal. E tinha estruturas coreografadas pelo Alex, mas ele tinha essa abertura de a gente poder colocar coisas, né? Então eu aprendi um monte, assim, foi muito legal essa época. Aí a gente começou a viajar, tal. Depois a gente fez peças até fora do país, assim, eu nunca tinha saído, né? Até tem várias histórias, né, sobre isso, que aí eu fui para Nova York, não sabia falar inglês direito, aí chegou lá, foi uma aventura, assim, né? Até, eu acho que a primeira vez você tava, a gente dançou junto, A né, gente um foi dia. dançar junto um PADD no IAGP e, nossa, não É, falava nada de inglês, era verdade. uma aventura, até uma curiosidade só, nesse dia que a gente foi dançar o duo, tinha o caminho do hotel até o lugar que a gente ia dançar. E eu dei uma atrasada, assim, aí todo mundo ficou achando que eu tinha me perdido. Mas daí deu tudo certo. Eu cheguei lá, a gente dançou, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E ficamos entre os top 12 ainda, lembra? Foi maravilhoso, É, foi foi muito. muito legal. E, Ícaro, conta um pouco pra gente, assim, esse processo de você estar no Moviola, e aí a dança contemporânea realmente se tornou a sua paixão. Você começou a coreografar também bastante, né, nessa fase. E como é que veio, de repente, o Circo du Soleil? Como é que entrou isso na sua vida? Da onde, né? O que aconteceu para isso acontecer? Foi meio ao acaso. Eu lembro que essa época, antes de entrar no Circo du Soleil, eu tava dando aula em um monte de lugar, só conseguia dar aula, tava dançando até menos, assim. E eu sentia que não era aquele momento de ficar só dando aula, eu queria dançar ainda um pouco mais, fazer mais coisas em lugares diferentes até. E aí eu comecei a focar um pouco nessa época em mim, assim, comecei a treinar em casa mesmo. Eu morava no Bresser nessa época com o Átila, assim. E aí a gente ficava treinando dentro de casa, até coisas nossas, assim, de improvisação. Aí eu gostava de break, fui aprender um pouco de break, e aí treinava isso junto. E eu sabia que de alguma forma isso ia me servir em algum momento. E aí foi o acaso, assim. Foi pelo Riku até. O Riku, ele que entrou em contato com o Scooter lá do Circo du Soleil, o cara que escolhia, assim, as pessoas para fazer a audição. E aí ele mostrou o vídeo que era um duo meu e dele.
pro cara. Aí ele perguntou quem era o outro cara do vídeo. Aí o Rico falou, é o Ícaro, ele tá em São Paulo e tal. Aí ele passou meu Instagram, meu Face, assim. E aí o cara, o Leon, ele me chamou pelo Face até. Só que foi uma coisa meio assim, oi, tudo bem? Amanhã vai ter uma audição do Circo du Soleil em São Paulo. A gente gostaria que você fizesse. Eu falei com o Rico e tal, e ele me contou a história. Aí eu falei, nossa, amanhã. E aí eu falei, eu vou então, mas eu não fiz inscrição, nada e tal. Ele, não, eu tô te convidando, pode só chegar lá, fala tal. E aí você faz. E aí eu cheguei lá, um monte de gente. E eu fiquei super assim, né? Apreensivo, sempre fui meio tímido, né? Aí cheguei, fiquei lá com a minha mochilinha, vendo todo mundo e tal. E aí foi uma audição longa até. Foram 2 dias de audição e tinha pessoas de diferentes partes da dança, assim, diferentes cenários. Tinha gente do break, tinha gente do hip hop, do popping, do balé, do contemporâneo. E a audição começou com o jazz, assim. Era uma aula de jazz, uma sequência. Depois eles passaram uma sequência de hip hop do show do Michael Jackson. Depois começou a ser improvisação atrás de improvisação, assim. Aí falei, agora eu tô na minha Agora tô área. nadando, tô nadando na minha praia. Aí você falou, agora eu Gostei. sei. E aí eles davam, assim, exercícios onde você tinha que ser alguma coisa. Então, te falava, por exemplo, para mim eles falaram uma coisa, improvisa como se você fosse um beija-flor sensível e tarado. E aí Nossa, você tinha que ir lá e desenvolver alguma coisa. X. Tira da sua cabeça. E assim, na hora. Aí rolou o primeiro dia e tal. E aí fiquei super feliz que eu passei nessa audição. Só que quando passou, aí eu fui descobrir que assim, você passou, mas você entrou no banco de dados do Circo du Soleil. Então Nossa. você recebia um login, uma senha, onde você podia entrar e postar vídeo, postar coisa do seu material. Mas você ainda não estava fazendo parte de nenhum show. Tipo, eles meio que selecionam os bailarinos para ficar no banco de dados deles, aonde depois eles podem acessar e falar, esse aqui é o perfil desse personagem. Isso. Legal. Tipo, aí eles te mandavam e-mail, te pedia vídeo improvisando e tal. E aí eu falei, beleza, né? Então não rolou, eu acho. Aí eles disseram ainda, falou, ó, pode ser que você seja chamado amanhã, mas pode ser que você seja chamado daqui 6 anos. Então a gente não sabe. Mas parabéns, você entrou no banco de dados e tal, mas todo mundo super feliz e tal. E aí passou uns 6, 7 meses, aí eu recebi um e-mail. Aí eu recebi um e-mail falando que ia ter um projeto, que era o Circo du Soleil at Sea, que eles iam criar um show para fazer junto com a MSC, que era a empresa de cruzeiros, né? Cruzeiros. Então era um contrato junto com as duas empresas. E a criação ia ser no Circo du Soleil, lá em Montreal mesmo. Aí, só que eles precisavam. O meu meio já estava certo, assim, que eles me queriam. Um ano antes estava entre eu e um cara que era lá do Canadá. Só que daí pegaram esse cara. E Ah. aí eu caí, assim, aí eu não fui esse ano. Aí falei, que pena, pô, na porta do gol, assim, bateu na trave. E E nisso fiquei mó tudo chateado. você nisso tudo se manteve dando aula e tentando se manter sempre em forma. Isso, sempre treinando, sim. Mas eu já tava nessa que assim, tava dando muita aula e não conseguia fazer outras coisas. Então eu tava torcendo, porque eu falei, seria uma oportunidade, né, para eu poder realmente ir dançar mais, assim. Gente, Aí no deixa ano eu só seguinte, complementar uma coisa. Eu tô bem quietinha nesse episódio aqui, mas sei que eu não tem como não comentar sobre. Que nesse meio tempo aí, a Giovana também fez a audição do Circo do Soleil. Agora você imagina o Ícaro falando, né, que era o Beija-Flor, não sei o quê. Eles pediram pra eu fazer, porque eu tava no Bolshoi nessa época. Tava ah, prestes a me formar, e eu acho que foi mais ou menos nessa época que eles foram fazer também audição lá no Bolshoi. E eu, nossa, fechou, né? Vamos fazer aí. Só que na minha cabeça era tipo,
para coisas mais circenses, né? Eu falei, meu, eu não vou passar nem, tipo, até a porta, porque não é minha praia, né? E aí também foi nesse esquema de, tipo, aula de jazz, aí tinha umas coisas de É, improvisação. Aí foi, poxa, agora eu vi uma luz no fim do túnel. E aí até o momento que eles pediram pra eu interpretar a Barbie. Tipo, era a Barbie, aí tinha mais umas coisas lá, e eu falei, meu Deus do céu, né? Só que claramente que eu nunca entrei no banco de dados do Circo du Soleil, mas é só um fato curioso mesmo, que eu tava aqui, meu, agora faz todo sentido esse negócio pra mim. deve ter sido a mesma audição, ó. Foi. É, Porque eu lembro que nessa que eles fizeram uma em São Paulo, uma no Rio, eu acho que uma no Bolshoi, né? foi. Eu tava lá, inclusive. Mas claramente eu nunca entrei no banco de dados do Circo du Soleil, gente. Era só isso mesmo que eu tava assim, nossa, agora faz todo sentido. Sim, Que e para legal. quem nunca viu o Ícaro dançando, o Ícaro sempre foi de fazer coisas circenses, né? Mortais e coisas de É, um só. acrobacia, né? Acrobacia, sempre foi essa pessoa. Tanto que, por exemplo, é uma audição que eu, Jaqueline, não faria. Porque eu ia falar, gente, no momento que pedirem pra eu dar um mortal duplo, sei lá o que lá, qualquer acrobacia, eu vou ficar olhando pro cara da pessoa assim, ó. Não é? Não, pois é, eu também fiquei pensando nisso, só que eu falei assim, meu, quando é que eu vou ter a oportunidade de mão dada, assim, porque como a gente era do Bolshoi, era tipo assim, vem, não sei o quê, não sei o que, eu falei, meu, eu vou fazer nem que se eu for de cair de cabeça, entendeu? E foi literalmente o que aconteceu, porque obviamente daqui não ia ter dado certo mesmo. E eles pegaram, um menino foi indicado que conseguia fazer essa parte toda circense. E aí eu queria perguntar pro Ícaro, o quanto você acredita que essas habilidades suas já como curioso até então, né? Essas coisas mais circenses e tal, você acredita que pode ter feito essa diferença para você entrar no Circo du Soleil? Ah, fizeram, né? Porque nessa mesma audição eles perguntavam o que que você sabia fazer de acrobático. E Ah, era separado, assim. Então eu acho que se não soubesse fazer nada, provavelmente você não passaria para o banco de dados. E aí, quando entrava no show tal do e-mail lá de mandar improvisação com o personagem, você não ia nem chegar nessa parte. uhum. Foi o meu caso, entendeu? Eu fui cortada aí, ó, que eles pediram, faz uma cambalhota. Eu falei, não sei, tô indo pra né? Foi aí, agora fez todo sentido. Ícaro, obrigada por essa explicação, que ó, depois de 8 anos eu fui descobrir. Salvou, Não, Lê, boa. eu tentava juntar, né? Fazia um dobletur, mas sabia fazer um moinho no chão, que é daquele passo do break, né? De rolar nas costas. E aí fazia uma estrelinha sem a mão, um backflip, um side flip. Eu Pronto. acho que isso foi um diferencial, sabe? De como eu conseguia juntar as três técnicas, o balé, o hip hop e a dança contemporânea na mesma coisa, assim. Demais. E aí, como é que foi o processo? Você ficou esses 7 meses e em que momento veio, tipo, você vai poder ir? Porque até então, né, ficou nesse banho-maria, assim. Aí tem uma troca de time, Ah, de, de 7 a 9 meses que você fica trabalhando lá, aí depois troca o time, aí vai um outro time e tal, faz o show, depois de 9 meses, você sai, aí vai o outro time, porque não pode ficar mais do que isso trabalhando direto. Porque lá hum, fazia o show era 6 vezes na semana e descansava um dia só. E eram 2 shows por dia, então era muito pesado. Os treinamentos, que tinha sempre coach para tudo. Tinha coach de dança, tinha coach de acrobacia, tinha coach de aéreo, então de tudo, assim. Aí você ia lá e marcava o seu treinamento que você achava que precisava. Então não tinha uma aula que era todo mundo. entendi. Era você com o coach. E você foi chamado para um personagem específico ou você foi chamado para fazer parte do elenco? Foi um personagem específico. O personagem chamava Sound Thief, Ah, né? Que é o ladrão de som. E aí, curiosamente, né, foi a mesma coisa que eu imaginei na minha improvisação da audição. Que eu hum, imaginei, eu vou fazer uma coisa aqui, como sai esse choque pelo meu corpo, e eu estivesse manipulando um som e tal. E até eu tenho que falar uma coisa aqui, que é o Luca, ele fez a audição comigo, ele passou também. E ele fez um pintor na audição. Ele fez um pintor. E chamaram ele também para fazer o Viagem, que era o show que fazia par com Sonor, que era o pintor, personagem principal. Então foi os gente, dois.
E eu falei, nossa, em que mundo, assim? Então isso foi muito legal, até porque o Luca, ele foi meio que fazer um teste, né, lá. Então eles chamaram ele foi junto comigo no meu time, que era o time C, e ficamos lá, ele ficou junto, fez todo o processo comigo no mesmo time, mas depois ele ia voltar para o outro time seguinte. Então ele não ia ficar os 9 meses comigo lá no mesmo time, ele só fez o processo e foi. Aí gostaram muito dele, óbvio, e aí depois ele voltou. O lado bom dessa história é que ele falava bem inglês, então ele que me ajudou assim lá a ir aprendendo, que até eu passar, né, os meses todos lá e aprender inglês, ele que ia me ajudando, assim, na reunião ele ficava do meu lado, aí ele ia falando, ó, falou isso, isso, isso. Ai, que Aí foi legal. aprendendo. Então foi muito Demais. legal essa parte. Opa, 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 uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. E você foi chamado com quanto tempo após a audição? Um ano? Deu 1 ano e 8 meses, assim, mais ou Aí, ó. menos. 1 ano e 8 meses de vida normal, assim, né? Até que, de repente, olha, você vai fazer aquele personagem que você fez na audição. Eu meio que não contava, assim, sabe? Sim. Porque era meio. Que... Aí quando realmente rolou, assim, que eles mandaram um e-mail, ó, foi você foi selecionado, tal, vai rolar, tal dia vai viajar para Montreal, então arrumou documentação, aí tinha que arrumar tal passaporte, Uhum, visto e coisas médicas também, tinha que ter tudo, exame de tudo, gente, tinha que fazer. tudo. Eletrocardiograma, tudo, tem que mandar tudo. Eles Aí precisam manda. garantir, né? Saúde. E chega lá, ainda tem teste físico, assim, mais voltado pro lado médico da saúde mesmo. Tipo, Entendi. para ver se seu ombro, articulação, tá tudo forte, músculo, tá, o joelho, principalmente, pessoal. Era bem rigoroso para começar. E como que é a rotina por lá? E a partir do momento que vocês chegam, vocês têm ensaios desse personagem? Quantas horas são por dia? Como que é? É, a gente chega em Montreal e aí ficava num hotelzinho que era do lado lá da sede do Circo du Soleil. Aí começava umas 8 da manhã e a gente ia até umas 6 da tarde, com pausa pro almoço, assim, então era o dia inteiro. Aí tinha preparação física logo cedo, e aí dependendo do que você ia fazer no show, era diferente o horário que você tinha que fazer as suas coisas lá. O meu, por exemplo, começava com preparação física, aí depois tinha meio que uma aula de coaching, um coaching de criação de personagem, que era com Michael Duff. E Uhum. aí ele ia te ensinando, ele falava pra mim, Ícaro, não dança. Tipo, eu dançava muito porque eu era bailarina. E ele falava, cara, aqui é só atuação. Hum, Então você não vai dançar. E eu achei essa parte mais difícil pra mim, que tinha coisa que foi difícil entender, de aprender, sabe? Acho que pra todo mundo que é bailarina e vai fazer teatro físico é complicado, mas chega sim. lá. E em inglês tudo, né? Então imagina, ele falava e eu ficava, hã? Aí ele tentava falar em espanhol, tentava falar em português, a gente ia se comunicando. Mas foi bem legal. Aí passava por essa atuação e tal. Aí depois tinha a cena de dança, tinha uma bailarina também, que era a Amanda, e aí a gente fazia um duo, os dois dançavam. Então tinha que ensaiar essa parte e as cenas de outras pessoas, porque o meu personagem era lá o principal do show. Então ele que conta a história lá do show e vai ligando as cenas, né, os números de circo. Então eu tinha cena com todo mundo. E aí tinha Hum, que desenvolver junto com a pessoa ali como que fazer. Então a menina ia subir na corda, fazer cordelice, eu era a pessoa que amarrava o pé dela para ela poder subir. O que entendi. me causava espanto, porque se eu amarrasse errado ela podia cair, então tinha que ensaiar bem.
Sim. Várias Era coisinhas assim, para amarrar, várias coisinhas de amarrar a cena, né, uma na outra, e é uma baita responsabilidade. é, e aí depois com luz, com tudo, né? Porque tinha várias deixas de música, de luz, de lugar que você tem que estar. Isso tudo era ensaiado lá, com diferentes pessoas. As coisas acrobáticas era com uma pessoa, então era muito legal. E tinha físio, coisa médica, você tinha tudo, assim. Você podia pedir e você fazia. E vocês ficam alojados no circo mesmo ou algum lugar específico que eles proporcionam para vocês? Eu fiz dois contratos, né? No primeiro contrato eu fiquei na sede mesmo lá do Circo du Soleil, que tem vários quartos, as pessoas se alojam lá, e no segundo eu fiquei em um hotel próximo. Uhum. E nesses hotéis em si, eles fornecem as coisas disponíveis todas lá ou é sempre dentro da sede do circo? Vocês têm que ir até o circo e tem tudo lá dentro do circo? Tem alimentação, aí almoço, jantar, tinha tudo lá. Só café da manhã que a gente tinha que fazer no próprio hotel, no próprio Conta quarto, própria. assim. Bacana. O restante de maquiagem, os figurinos, né, super extravagantes, assim, do circo, vocês aprendem essas coisas ou sempre tem pessoas que trazem para vocês prontos, tem essas provas? Vocês acabam aprendendo a fazer também ou é tudo separadinho, assim? Isso é curioso, são os próprios artistas que fazem as maquiagens, né? Olha. Então, a gente chega lá, por exemplo, eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma maquiagem daquela, né? Só Uhum. passava no máximo uma base, um lápis e Um pronto. pó branco. Aí chegava lá, aí você tinha aula. Aí eles faziam a primeira vez, aí tirava foto do step by step, né? Do passo a passo, e aí você ia fazendo depois, até você conseguir atingir o nível de conseguir fazer uma maquiagem daquela. Então, meio que tinha quase todo dia, assim, maquiagem. Em algum momento tinha que ir lá fazer. As primeiras vezes eles ajudavam você a fazer e depois você tinha que fazer sozinho. E aí pro show você fazia sozinho, mas sempre no final, quando você terminava, alguém vinha e tirava foto para garantir que você tinha feito tudo certo. Gente, completamente rigoroso, assim, né? De É, passo a passo. Eu sempre achei que eram pessoas que faziam para vocês, não achava que eram vocês que depois aprendiam e reproduziam. Muito legal. os shows, né? Os shows também, os ensaios também, eram todos gravados. Então, sempre depois do que fazia o show, eles iam falando correções. E aí Hum. você ia tirando maquiagem e tal, eles iam falando com você, coisas que você pode ter errado, ter esquecido, alguma deixa, alguma coisa. E aí, tanto que eu tinha muita dificuldade em fazer parada de mão. E aí teve algum show que eu não fiquei o tempo que precisava ficar lá na parada de mão. Aí no final do show falaram, tá aí, cara, você precisa trabalhar, tal, parada de mão, combina com o coach e tal. E aí eu fiquei treinando tanto isso que aí eu fiquei com muita facilidade, né? Eu De ia falar, tanto trabalhar. gente, eu vejo o Ícaro de ponta cabeça, tipo, super fácil, nada demais ele está fazendo. Aí eu fui aprender a colocação das costas, braço e tal. O pessoal vai ensinando. E são pessoas diferentes, né? De técnicas diferentes te ensinando. Então eu tive ali a técnica dos cheerleaders, né? A técnica de pessoa que faz ginástica, que é diferente. Então, quem faz capoeira, por exemplo, é diferente. Tive a oportunidade de treinar com pessoas que vinham de diferentes técnicas, né? E aí a facilidade que eu tive para fazer depois gigantesca, assim. Foi muito legal a experiência lá. Demais. E falando em experiência, Ícaro, o que que mudou para você profissionalmente e como bailarino após essa experiência toda que você viveu lá? Então, a gente parou com o show lá no Circo do Soleil que a gente fazia logo que começou a pandemia, né? Que Hum. aí fechou tudo, assim. Aí eu voltei, fiquei um tempo sem dançar, aí eu fiz algumas coisas pelo Zoom e tal. Depois foi voltando as coisas, a gente começou a fazer alguns eventos online, né? E aí eu comecei a me aproximar do Moviola de novo. Hum. Aí fizemos o 1984, que foi o espetáculo novo no Moviola.
E aí eu falei, agora é a hora de botar em prática o que eu aprendi lá, né? Legal. E, e aí eu comecei a juntar atuação com dança. A criação de personagem, mudar a postura com a dança contemporânea. E isso me agregou muito. E era uma diferença notável, assim. Não é à toa que você foi premiado no APCA com esse projeto, Conhecer né? espetáculo. Com esse Foi. espetáculo. E para quem não sabe, aqui o APCA é um prêmio brasileiro, né, de Associação Paulista de Críticos das Artes, e é reconhecido como mais tradicional premiação brasileira de cultura. E aí, assim, de Isso. repente você voltou e aí começou a acrescentar coisas que você tinha aprendido lá e mudou bastante para você. Porque antes eu fazia acrobático, mas eu não conseguia juntar o acrobático com o personagem, a história que eu tinha que fazer na minha dança. Então eu simplesmente do nada eu fazia um mortal e aí ficava um corte assim. E aí eu consegui juntar essas duas coisas. Foi desafiador. Com certeza o Alex me ajudou demais, assim, porque ele via de fora e ia falando, micro aqui, tenta assim, muda mais a postura, o personagem ele é mais assim, vamos construir e tal. E a gente foi fazendo junto. E tem E a eu fiquei ver, super. tem a ver o 1984 com o George Orwell ou não? Tem. Tem? Foi baseado no livro, né? O livro mesmo. Ah, imaginei. Então, o meu personagem, no caso ali, era o Winston, que é um personagem do livro. O livro. E era como que eu ia largar, assim, o Ícaro, né? O Ícaro improvisando, a forma do Ícaro de dançar, para virar um Winston dançando. E se Hum, tivesse algo acrobático, que seria o Winston fazendo aquilo. E não uma coisa separada da outra. Então foi um uhum. mergulho. E os artistas do Moviola ajudaram muito, porque são pessoas que eu amo dividir a cena, assim. Então me ajudou demais. Uhum. Hoje no Aí, Moviola você tá como coreógrafo ou você tá dançando também? não, eu tô dançando. Tá No dançando. Moviola, a gente somos intérpretes criadores, né? Pelo menos dessa última peça. Só que no Moviola, a cada projeto pode mudar tanto os bailarinos, as pessoas que estão envolvidas, quanto o seu lugar nele. Então, a Caroline Zito foi bailarina e estava na produção, e assim vai mudando. Entendi. Tudo depende, é isso, depende de como o Alex vai designar as funções, né? E é legal porque você já acaba descobrindo um novo know-how, assim, né, pra atuar. Tipo, gosto de É, ação, gosto mais de coreografar, gosto de ensaiar, gosto mais de dançar mesmo. E aí você acaba tendo vários conhecimentos através de um mesmo projeto, assim, é bem legal. e aí eu comecei a dar aula depois, né? E tanto que eu achei que as minhas aulas foram melhorando muito, depois dessa experiência, assim. Até como eu via como eles trabalhavam lá, como faziam correções. Nossa, a diferença é gritante, assim. Ah, eu Nada como imagino. experiência, né? Eu tô com 30 anos agora. 30 anos nas costas, já 15 pelo menos, dançando assim, dá uma É, diferença boa, né? dá. Não tem como. O Ícaro, a gente tem um momento aqui no nosso Na Dança Pod, que é o nosso momento adágio, que é aquele momento de baixa que você passou pela sua vida, tipo, que teve que ser um pouquinho mais devagar, onde talvez você achou que as coisas fossem dar errado, ou que até você fosse parar mesmo de trabalhar nessa área. Teve algum momento da sua vida que você falou assim, putz, eu acho que não vai dar mais? Conta um pouco pra Aí, gente, aí eu acho que teve. Acho que foi na pandemia. pandêmico. Que imagina, eu tava no Circo du Soleil fazendo show, e aí de repente, e eu tinha acabado de ter uma lesão isquiotibial, que assim, eu não conseguia caminhar direito, né? Você sabe. Sim. E aí toda a minha perna direita, assim, ela foi ficando fraca, o músculo da coxa, então doía o joelho depois. E assim, eu achei que não ia dar mais para dançar, acrobacia, assim, não são todas que eu ainda consigo fazer hoje. E aí eu comecei a trabalhar como sushi man. E assim, completamente fora da dança, sabe? E ninguém podia sair na rua, aquela coisa toda, todo mundo preso em casa. Aí eu falei, gente,
será que é assim que vai acabar? Fiquei pensando, sabe? Então foi um momento bem difícil, assim. Passou algum tempo, foi voltando devagar. Eu tentava dançar, mas ainda sentia muita dor. E aquela coisa da confiança e tal. Mas é aí que o Alex me fez o convite. Falou, cara, vai ter esse projeto, você tá afim? Aí eu expliquei tudo pra ele, né? Ele falou, ah, cara, eu acredito. Eu acredito que dá. Você acredita que dá? Aí eu falei, ah, se ele tá acreditando que dá, eu tenho que acreditar que dá, então. Se ele acredita em mim, então eu vou, né? E Aí eu falei, não, vamos. que bom que é ter pessoas que acreditam na gente quando nem nós mesmos conseguimos isso, né? É, Eu não, acho isso muito daí me importante. abriu os olhos que assim, a gente não faz nada sozinho, né, Jaque? Não, Tem que ter alguém ali apoiando e são diferentes momentos da vida, então quem tá melhor apoia quem não tá, e foi um momento muito frágil a pandemia para todo mundo. para Então, todo que mundo. bom que a gente tem essas pessoas que nos amparam nesses momentos, né? Que nos dão força. Sim, e é aquilo, né, de danças contemporâneas absurdas, improvisação, pro Circo du Soleil, o super alto, e aí Sushi Man. Tipo, do É, nada, cortou assim tudo. totalmente. E E aí, aí você tipo, meu começa a Deus. se perguntar. Eu me perguntava várias vezes, falava, gente, será que eu ainda vou conseguir fazer as coisas que eu fazia? Que eram uns mortais que eu trabalhei muito para aprender, porque quando eu fui, eu sabia, vai, uns dois ou três acrobacias, assim. E aí lá eu fiquei treinando muito para aprender a fazer um flick correto, fazer uns mortais mais complexos, betwist. E aí depois eu falei, será que eu ia conseguir fazer assim? Tem alguns que ainda não vai, né? Todo Alô, né? processo. Mas voltou, né? Hoje você tá dançando de novo É, lindamente. dançando. É, eu tinha E sentido aí rolou 1984 e tal, então eu fiquei bem muito legal. feliz. E aí foi premiado já de novo, então, né? É, Voltou a fazer tudo, isso é muito legal. E conta um pouco pra gente aí, Coro, pra gente ir encerrando, aonde você hoje quer chegar? O que que você vê daqui pra frente? eu agora estou me dedicando muito no núcleo de dança, assim, e nos lugares que eu trabalho dando aula e coreografando. E você dá Coreografar aula de contemporâneo só, né? é de dança contemporânea e improvisação. E Uhum. aí eu sempre gostei de criar, coreografar, desde aquela época lá atrás, né? E aí, juntando as informações que eu tive de criação de personagem, sempre trabalhei lá com o Alex e ele é um puta coreógrafo, e eu ficava observando como ele fazia e tal, para criar as coreografias, as ideias, como ele colocava as ideias. Ele fez cinema, então ele tem muita informação. E tudo isso eu fui guardando num potinho e aí, quando eu comecei a fazer as primeiras coreografias, eu comecei a tirar essas coisas e ver o que servia para mim, sabe? E então agora eu quero melhorar a minha aula, como eu ensino e como eu passo a informação, que eu sempre tive um jeito muito pessoal de dançar. Uhum. E que na época que eu dava aula lá atrás, eu acho que eu ainda não sabia como passar isso para as pessoas. Uhum. Então, como eu trazer um pouquinho do Ícaro em cada um que eu tô ali trabalhando? Então, hoje o meu desafio e o que eu tô procurando é passar isso. Como que eu vou colocar um pouquinho do Ícaro nas pessoas que estão ali comigo? Qual é o processo que eu tenho que fazer? Como que deve ser a minha aula? Se é trabalhar no chão, se é trabalhar em pé, se é improvisação? Como? E ver até onde eu vou chegando com isso, assim. Tenho Demais. tido, assim, resultados e até agora muito legais, né, do processo, e estou investindo nisso. Legal. Você chegou a fazer a bolsa de estudos que você ganhou da França ou nem foi? Não, eu e o Ritu, né, os dois tinham ganhado, e aí até a gente combinou naquela época de ir junto, só Aham. que eles deram a bolsa de estudo, mas não arcavam com o nosso custo de vida lá. Putz, Então, tá. na reunião que a gente teve lá com eles, foi será que dá para conseguir um lugar para a gente ficar, pelo menos? Porque Uhum. daí, como seria, né, isso? E realmente eles não tinham como arcar com esse custo. Entendi. Aí
conversamos, tal, aí o Riku meio falou, pra mim não vai dar muito, porque eu tenho não sei o quê. E eu ia começar um projeto com o Viola, que era o Devolve 2 horas da minha vida, que foi um outro fomento. Aí eu falei, já tem uma coisa ali certa, acho que não Não é sei, o não vai momento, rolar. né? E eu acho muito legal a gente falar isso, porque às vezes as pessoas ganham bolsas, né, para fora e acham que tem necessidade, obrigação de ir. E eu fui uma Uhum. dessas pessoas que eu ganhei para o Miami City Bali, não fui pela mesma condição que você, e você também acabou ganhando uma para a França, também não foi, por ter outras questões aqui no Brasil também, ou às vezes por não querer ir. Tipo, tudo bem também, né? Você não é obrigado a isso. Eles te ofereceram uma bolsa. Aí você Exato. escolhe se o que é melhor para você ir ou não. O que eu acho que vale ressaltar é que hoje, né, com o Instagram, as informações que a gente tem nas redes, é possível se organizar uma vaquinha. Eu acho que naquela época, se fosse muito importante eu ir e tal, né, eu podia falar, vamos no Instagram ver quem pode ajudar, tal, os Sim. amigos faz aquela vaquinha online, o pessoal tem feito ou buscar ajuda na prefeitura, tal. Algumas pessoas vão até em programas de televisão, tal, para Uhum. conseguir. Então, tem esse caminho para poder viabilizar a ida da pessoa para a Europa, Estados Unidos, tal, a companhia que ofereceu, né? Para qualquer outro país, né? Legal. E, Ícaro, deixa pra gente uma mensagem que você quer deixar aí pro pessoal, para as pessoas que têm vontade de ir pro Circo du Soleil, ou para ganhar um prêmio PCA, ou para dançar improvisação, ou para ser um professor de dança contemporânea, por exemplo. O que você deixaria de recadinho ou dicas de vida, assim? Eu acho que é uma coisa que eu guardo muito para mim, assim, é até sensível emocional, sabe? Que é acreditar em quem você é e observar o que você gosta, como você vê o mundo, e não deixar que as pessoas ou as situações no seu entorno ditem como você tem que ser. Então, se você acredita que a sua improvisação é aquela estranha, tal, e alguém fala para você que não gostou e tal, não deixe isso te afetar. Uhum. Invista naquilo que você acredita. Invista no projeto que você acredita, que faz sentido para você. Porque às vezes dá aquela desanimada, você começa a ter dúvida de você mesmo, do seu potencial, e muda um caminho que podia ser muito valioso lá na frente. Então é isso, acredite em quem você é. Ai, demais. Muito obrigada, Ícaro, maravilhoso. Foi muito bom falar contigo. Muito bonito ver aonde você chegou e até onde você vai, porque é assim, infinito. Que sua dança continue brilhando por aí sempre e que outras pessoas se inspirem também em você, porque sei mais profundo sobre você e é muito bonito assim ver tudo que você construiu e até onde você pode chegar. Parabéns, partner. Aí, Muito sucesso, muito, muito mesmo sucesso. Você merece o mundo aí, hein? obrigado, Jaque. Obrigado a G também pelo convite. Eu adorei falar um pouco da minha história, da minha vida. E um beijão para todo mundo, viu? Um beijo, pessoal. Até a próxima, hein? Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!